Olá, viajantes! Eu sou a Thali, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, um vídeo que eu tava devendo pra vocês. Faz tempo que eu não gravava vídeo sobre o visto americano aqui no canal, mas eu prometo que esse ano de 2023 vai ter muito conteúdo novo por aqui. E vou cumprir com a minha promessa. Ontem eu coloquei no Instagram uma caixinha falando pra vocês perguntarem as principais dúvidas que vocês têm sobre o processo do visto americano. E eu tirei print aqui pra não perder, eu recebi muitas e muitas perguntas, gente, foram mais de 200 perguntas ao total, e eu vou separar aqui algumas, não vou falar aqui as melhores, porque todas são importantes, mas eu vou separar aqui as principais, eu vou dando uma olhadinha, eu vou respondendo de uma forma objetiva e clara para te ajudar a tirar aí o visto americano, que esse ano 2023 você vai conseguir o tão sonhado visto americano, amém? Deixe seu ok aqui nos comentários, fala, eu vou ter o meu visto americano. Tudo que a gente fala acontece, vamos falar coisas positivas, começar o ano com coisas positivas. Gente, então assim, enquanto passa a vinheta, 5 segundos, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, porque como eu falei, vai ter muito conteúdo bom por aqui sobre o visto americano desse ano de 2023. Então vamos lá, eu não separei as perguntas ainda, eu vou lendo aqui e vou falando junto com vocês. Então, o David perguntou se a ADS já foi enviada e agendada a entrevista e houve mudanças, o que fazer? Olha, ótima sua pergunta, eu tive muitas perguntas iguais a essa aqui, umas 30. Se você já preencheu a ADS, já fez o pagamento e já está com a entrevista agendada, como que faz? Muitas pessoas têm essa dúvida, porque muita coisa muda na vida da pessoa, quem dirá em um ano como está demorando as entrevistas. Eu vou lançar no canal logo um vídeo explicando como fazer a alteração da DS, mas só para resumir aqui. Então, David, você pode tanto fazer uma DS nova e levar no dia da entrevista, lá no caso. O importante é você levar no caso essa DS nova e eles vão escanear e a sua entrevista vai ser feita em cima daquela DS. Thali, mas no meu agendamento tá a DS anterior. Vocês sabem que para vocês mudarem o número do formulário no agendamento, vocês precisam cancelar o agendamento e colocar o número novo, mas como as entrevistas tá tão longe, dá até dó quando consegue uma vaga boa cancelar o agendamento anterior, certo? Então não tem problema, por enquanto, por causa da pandemia, o consulado está permitindo você ir com um agendamento com uma DS e levar outra DS no dia da entrevista, mas reforçando, precisa ser antes do caso, e você precisa ir na entrevista com o formulário que você entregou no caso. Mas a maneira correta como é? Você finalizou a sua DS e enviou para eles, certo? Assinou, colocou quem te ajudou a preencher e enviou para o consulado. E como você vai fazer então para acessar a sua DS anterior? Você vai entrar lá na página do consulado normal, como se você fosse preencher a sua DS. Lá você vai colocar o estado que você escolheu, normal, como você fez no preenchimento. Vai colocar o número da sua DS que você quer editar, as 5 letras ali do sobrenome, data de nascimento e a sua pergunta de segurança. E aí vai aparecer essa tela para você, deixa eu colocar aqui em traduzir para o português. Vai aparecer, ó, o aplicativo DS160 que você está tentando recuperar já foi enviado, ou seja, foi finalizado. Selecione uma opção abaixo e clique no botão continuar. Então, você pode clicar em exibir a página de confirmação, que é para as pessoas que perderam aquela confirmação, não o formulário completo, porque o formulário completo você não consegue recuperar se você não salvou quando terminou de preencher. Essa é a confirmação da DS que você precisa levar na entrevista, ou criar uma nova aplicação. Você vai clicar em criar uma nova aplicação e vai gerar um novo número do ID, um novo número de DS, e você vai preencher como se estivesse preenchendo uma DS nova. Por isso que eu falei, vocês podem já criar uma DS do zero, se vocês tiveram muitas mudanças, porque o número de qualquer forma vai mudar e não necessariamente você precisa editar em cima da DS que já foi preenchida, tá bom? Mas eu vou fazer um vídeo só falando disso, mas é essa as duas maneiras, você criar uma nova aplicação em cima da que você já tem e vai mudar o número do ID, ou criar uma DS nova com um ID já diferente. A única diferença é que você criando uma nova aplicação, como mostra aqui, a maioria das coisas já vão estar preenchidas, você vai ter muita coisa que vai apagar, você vai ter que preencher de novo, e isso às vezes pode acabar confundindo, então toma muito cuidado na hora de editar a DS. E quanto tempo é ideal mudar? Não tem assim um tempo, gente. Eu indico pelo menos ali uns 3 dias antes da entrevista, você já tá com a sua DS finalizada, enviado ali pro consulado para esperar o dia de ir no CASV. A Angels perguntou, Thali, tivemos o visto negado em setembro de 2022. Quando podemos tentar novamente?
Com certeza vocês receberam aquela folha do motivo 214B, que é por falta de vínculos. A maioria das pessoas recebem essa folha rosa, né, tão temida. Lá fala que você pode tentar a qualquer momento. Então, assim, você já pode começar o processo, eu indico, porque vocês viram que a fila tá longa. 1 ano de espera. Ninguém aguenta esperar tudo isso. Você já pode começar um processo novo, preencher, pagar a taxa e ficar nessa fila de espera. E aí você fazer depois, quando estiver chegando mais perto da entrevista, essa alteração na DS, colocando o que mudou, os novos vínculos e fazendo a defesa, que é muito importante fazer uma defesa quando o visto foi negado. Mas aqui, para os nossos clientes aqui da agência, eu indico nunca ir na entrevista menos de 6 meses. Por exemplo, eu fui negado agora em dezembro e já querer ir na entrevista em fevereiro, daqui 2 meses? Não, eu esperaria pelo menos até maio, junho, esperaria 6 meses, é o que a gente indica para os nossos clientes, para você esperar, para eles não verem assim que tem uma certa urgência, um desespero, porque o agente consular pode pensar, essa pessoa já está com a passagem comprada, já está com emprego lá. Então, é uma dica que nós damos aqui. A Nayara perguntou, você acha que é possível, depois de ter o visto de turismo negado, conseguir aprovação quando estudante? Olha, é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem. Muitas pessoas, quando têm o visto de turismo negado, já tentam em seguida o do estudante. Mas vocês têm que pensar que tudo que vocês fazem no consulado está sendo anotado por eles estão observando. Se você pediu esse mês, ficou esperando um tempão o visto de turismo, a gente sabe que as vagas de estudante é muito mais próxima às vagas. E aí você já quer tentar ali o de estudante em seguida, pro consulado pode parecer estranho, certo? Mas mês passado essa pessoa queria ir de turismo e agora quer estudar, eles negam, porque eles vão ver que você tem uma necessidade, uma urgência de ir. Quando a pessoa quer migrar de um visto de turismo, foi negado para um estudante, eu falo assim para esperar mais tempo. Pelo menos uns 8 meses esperar, para daí tentar, para não parecer assim que é um desespero, você precisa ir para lá. O agente consular pode pensar, mas se era para estudar, por que já não pediu de estudo desde o início? Então, tudo que vocês fizerem é analisado para eles. Gente, não queimem cartucho, como fala. Façam tudo com calma, pensando, sem se precipitar, para dar certo. A Ferinon perguntou, vocês dão entrada, acompanham, dão toda assistência? Vou querer fazer. Sim, nós temos assistência total aí para o visto americano, somos uma assessoria e nós ajudamos vocês a preencherem o formulário, sempre falando a verdade, dando dicas. Às vezes tem alguns formulários que a gente consegue dar uma dica de o que pode melhorar, né, para poder ter mais chance de ser aprovado. Se você quiser contratar a nossa assessoria, é esse telefone que está aqui na tela e é só mandar uma mensagem que vai ser um prazer te atender e vamos correr aí para conseguir a aprovação do seu visto, tá bom? Então, para todo mundo que precisar, é esse telefone, é esse WhatsApp que está na tela. A Jéssica Conejo perguntou, quais as exigências para conseguir o visto de estudos? Antes, bem antes da pandemia, eu já fazia visto de estudante e era muito mais fácil do que hoje a aprovação, porque as pessoas realmente estavam indo para estudar. O visto de turismo, antes, eu preenchia um visto agora para a pessoa ir daqui 10, 15, 20 dias na entrevista. Eu ficava no máximo 1 mês com o processo, era muito rápido. E agora eu tô com processos ainda desde a pandemia, 1, 2 anos, estão se arrastando assim muito tempo. Então, a pessoa pedia realmente o de estudante porque ela estava realmente afim de estudar. Vocês sabem que tem um custo, tem a taxa SEVES, tem um custo maior que o de turismo. Mas hoje, como eu já comentei antes, como as vagas são mais fáceis de estudante, se era, digamos, 10 pessoas que pediam visto por dia, agora é 70 pessoas que pedem. Então, eles automaticamente já sabem. A grande maioria que está vindo pedir é só para ir embora mesmo. Então, eles estão negando bastante. Não foi essa a sua pergunta, mas quais as exigências? A exigência do consulado em relação ao visto americano de estudante é por que você precisa dar um bom motivo, por que você precisa lá estudar. Se tem tantos cursos bons na internet, e tem professores nativos no Brasil também, que são americanos que dão o curso, então você precisa dar um bom motivo, por que você quer estudar lá. Vínculos também, você precisa comprovar que você vai ter vínculos para voltar para o Brasil. Então, o que vai te motivar a voltar depois do Brasil? Para mim, essas são as perguntas mais fortes que eles fazem, né? O porquê que você vai estudar lá e o que você, depois, quando você retornar, você então ter motivo para ir e vínculos para voltar. Para mim, é o que eles mais analisam. Casal Patrícia e Lucas perguntaram, gostaria de saber se já estão produzindo passaporte e como está o processo. Sim. Ficou um pouco tempo ali a Polícia Federal não emitindo os passaportes aqui do Brasil, mas já voltou
mas uma dica que eu dou, não esperem parar de novo. É barato, é R$ 257 válidos para 10 anos o passaporte. Invista e já faça o seu passaporte, porque a qualquer momento pode parar novamente a emissão do passaporte. O Jefferson perguntou: meu amigo foi negado por preencher de qualquer jeito a ADS e agora está preenchendo seguindo o seu vídeo. Será que tem chances? Eu falo sempre que a ADS negada muitas vezes é pelo mau preenchimento do formulário. Mas o que seria esse mau preenchimento? Algumas pessoas, às vezes, têm o visto negado, querem achar um culpado. A culpa é da assessoria que não fez bem, a culpa é do fulano, a culpa é não sei o que. Sempre todo mundo quer achar um culpado. E às vezes, gente, não tem nenhum culpado. Às vezes foi porque o agente consular quis negar. A gente sabe que eles não podem aprovar todo mundo, porque é muito grande a quantidade de pedidos, eles não podem aprovar todo mundo. Mas se ele tem consciência que ele preencheu errado, o que ele tem que fazer agora? Preencher de uma maneira correta, preencher com o máximo de informações possíveis. Thalia, o que é preencher de maneira incorreta? Por exemplo, eu tive uma cliente que teve o visto negado conosco e ela mandou a DS dela para outra assessoria dar uma olhada. A assessoria foi capaz, porque para mim isso é uma falta de caráter muito grande, de falar que o formulário, ela teve o visto negado porque nós não colocamos o código 55 na frente do telefone, coisa que antes realmente a gente não colocava, porque se a pessoa mora no Brasil é óbvio que o código é 55. Falou que no final a gente preencheu falando que foi uma empresa de assessoria que preencheu. Essa empresa falou que não pode, em hipótese alguma, preencher falando que alguém ajudou. Isso é mentira, se a pessoa pagou uma assessoria, por que não vai colocar? Então, essa pessoa ficou brava, falando: meu visto foi negado por culpa de vocês, por causa de um código e por causa... Então, muitas pessoas acabam ouvindo essas besteiras e achando que foi o motivo isso. Não tem nada a ver. Então, se foi besteirinhas assim, dessa maneira, eu esqueci de colocar um e-mail que eu tenho, foi por causa disso. Não, realmente erros, né? Tem pessoas que erram o próprio passaporte, o próprio nome. Tem pessoas que colocam tudo errado, a questão do valor do salário, coloca com os zeros, que não é para colocar, senão fica muito... Dá para entender que é muito alto o valor, ou coloca errado para menos o valor, preenche de uma maneira que não dá para entender, coloca endereço de tudo que é coisa nos Estados Unidos, dando a entender que a pessoa já tem até passagem comprada. Então essas são coisas que é errado na DS. Se ele preencheu com algum desses erros, preenche agora certinho e vai lá, o agente consular, mais importante de tudo, ele vai perguntar: mudou alguma coisa? Pode ser que ele pergunte, né? Desde a sua última negativa? E aí o seu amigo vai falar, por exemplo, se mudou alguma coisa, não mudou. Eu acho que essa é a parte mais importante. E a defesa, deixando bem claro tudo que ele tem de vínculos no Brasil, eu acho que esse é o mais importante para ele tentar agora. A Esté falou assim: não tenho nenhuma dúvida, só agradecer. Fiz o passo a passo pelos seus vídeos do YouTube e o visto aprovado. Querida, muito obrigada pelo carinho. Todos os dias eu recebo relatos de pessoas que às vezes nem chegaram a contratar entrevista, contratar assessoria, fizeram tudo seguindo as minhas dicas aqui do YouTube e deu tudo certo. Eu fico muito feliz, gratidão por vocês me permitirem fazer parte dessa conquista de vocês mesmo à distância. E quando vocês tiverem o visto aprovado, me mandem mensagem, avalia lá no Google e indica para mais amigos, que vai me ajudar muito. E aproveitando, não esquece, se você está gostando do vídeo, deixa seu like e ative aqui as notificações. A Paula falou: tive o visto negado pela 3ª vez, o que sugere? Paula, é complicado eu dar uma opinião porque eu não sei se foi seguido essas negativas, se teve um tempo. Como eu falei aqui, eu já peguei um caso de uma pessoa que tinha sido negado mais de 10 vezes e ele nunca desistiu, mas ele algumas vezes tentou seguir uma da outra, depois ele parou, esperou um tempo e aí até que na 12ª tentativa ele foi aprovado. E deu certo, e quando ele já não estava nem esperando mais. Então não quer dizer que 3 negativas, tá tudo acabado, tá tudo, queimou meu filme, não. Tenta, como eu falei anteriormente, preencher a DS com o máximo de informações possíveis na entrevista, demonstrar clareza, tranquilidade, porque às vezes é por causa até da expressão corporal da pessoa, com nervosismo, que a pessoa acaba sendo negada. Não desista, siga esse período que eu falei aí, pelo menos 6 meses para tentar novamente, não tente assim muito seguido. E se você viu que da sua última negativa para agora não mudou nada na sua vida, tá tudo igual, espera ter algum vínculo novo ou, mais importante, faça uma viagem internacional, que isso vai ajudar muito a contar aí no seu perfil. A Eliane Falcão perguntou: Thalia, tem que começar o processo todo com quanto tempo antes da viagem?
O visto americano ele tem validade para 10 anos. Então, se você não tem uma viagem marcada agora e você vê que tem condições assim de conseguir o visto americano, que tem bons vínculos, aproveita, porque a gente não sabe o dia de amanhã, certo? Faz o visto agora. Se você quer viajar em 2023, já está arriscadíssimo pedir o visto agora, porque as vagas das entrevistas já está para 2024. Então, mesmo se você não tem viagem marcada, eu já aconselho você solicitar o visto americano. Afinal, ele tem validade para 10 anos. Depois de aprovado, você fica tranquila com ele na gaveta até o dia que precisar usar. Já tá ali, aproveita uma promoção e viaja. A Kawane perguntou: quando você já viajou para fora do Brasil, a chance deles aprovarem é maior? Ajuda muito, tá? Não vou falar que isso é 100%, porque eu já peguei casos de pessoas que tinham o passaporte, parecia um gibi, todo carimbado, e não conseguiram um visto. Porque, falando novamente, eles se preocupam muito com os vínculos. Mas claro que o agente consular, ele pensa: tantos países no mundo, por que a primeira viagem dessa pessoa precisa ser para os Estados Unidos? Então, eles querem saber se realmente é um sonho da pessoa ou se a pessoa está indo para lá para emigrar. Então, e ter feito viagens juntamente com vínculos ajuda e muito. Eu até contei para vocês no vídeo aqui, quando eu fui renovar o meu visto esse ano, eu fui com o meu esposo, ele foi tirar o primeiro visto e ele estava com um passaporte novo, até ele fez algo que eu não indico, ele ofereceu pra gente consular na hora da entrevista o passaporte anterior dele, que estava cheio. E a hora que ele falou: você quer ver meu passaporte anterior? Eu gelei, né? Eu falei: por que não se oferece documento? E o agente consular foi muito solícito, muito querido, falou: quero. E pegou o passaporte do Davin e começou a olhar. As páginas todas carimbadas, coisa mais linda. E aí eu também estava com o meu passaporte relativamente novo, que ele estava segurando. E eu estava com o meu anterior também, que não tinha mais nenhuma página em branco. E eu estava com ele na mão, falei: você quer ver também, já que o Davin entregou? E ele falou pra mim: não, eu já vi que você adora viajar. E ele nem tinha aberto o meu passaporte. Pode ser que ele viu pela minha DS que eu coloquei, ou pode ser que eles já viram no sistema, porque, gente, quando a gente chega lá, eles já viram tudo. Eles fizeram um levantamento pelo nosso CPF, pelo nosso passaporte, eles sabem tudo. Quando você entrou no lugar, quando você saiu, então eles já têm esse controle. E do Davin eles também não tinham? Tinham, porque o Davin também no sistema estava tudo dele, mas deles eles pediram para olhar, para mim não, vai entender. Mas, respondendo, viagem internacional ajuda, mas não é tudo. O Jorge Júnior perguntou: as datas mais próximas da entrevista do visto, gente, tá para daqui a um ano e já para 2024 em alguns estados. Eu posto no meu Instagram de segunda a sexta as primeiras datas disponíveis para as vagas. Se você não me segue, meu Instagram é tali.sara7. Me segue lá, que você sempre vai ficar por dentro aí das datas atualizadas das vagas. A Rosana Santos perguntou: tem risco de reprovar por trocar de consulado, sendo que a primeira vez que fomos reprovados foi em outro consulado? Ótima pergunta. Digamos, a pessoa foi negada em São Paulo. Eu não gostei, aquele agente consular era muito cara fechada, eu tenho medo de ser atendida por esse agente consular de novo. Primeiro, que se você foi atendida por um agente consular, se você voltar no mesmo consulado a próxima vez, essa pessoa não pode te atender de novo. Você pode até ir no guichê, essa pessoa vai ver que já lhe atendeu pelo sistema e vai falar: você precisa encaminhar você para outro guichê, porque você não pode ser julgado pela mesma pessoa. Então, isso já é positivo. Mas tem muitos casos de pessoas que vão para outro estado aproveitar para viajar ou realmente por medo. Eu tive um casal que foi negado no Rio, eles são do Rio mesmo, e depois eles falaram: Thalia, a gente tem vontade, foi em julho agora, de conhecer o Rio Grande do Sul no inverno, é um sonho, e as vagas estão mais perto no Rio Grande e nós vamos para lá, seja o que Deus quiser. E aí eu orientei eles também já a comentar isso com o agente consular, e dito e feito, o agente consular perguntou: vocês vieram lá do Rio aqui fazer o visto? Eles falaram: não, a gente estava em Gramado, passeamos e aproveitamos que era um sonho nosso passear. E o agente consular até fez perguntas: o que vocês mais gostaram lá, para ver se era verdade. Eles falaram que eles gostaram e tal, e tiveram o visto aprovado. Mas tem que tomar cuidado, tem que ter assim um motivo e uma clareza para passar isso para o agente consular, porque se eles verem que você só estava fugindo do outro consulado, tentando a sorte em outro, você pode ser negado novamente. A Thalita Albuquerque perguntou: se o meu visto for aprovado e dar entrada no da minha filha, que tem 9 anos, tem chance de ser aprovado também? Thalita, boas notícias. Eu achei que tá bem mais tranquilo agora essa questão, porque quando a gente preenche o formulário da DS e vai criar conta para pagar aquela taxa dos $160, a gente preenche um mini questionário com nome, número do passaporte, endereço e etc. E algumas perguntas de segurança. E agora, recentemente, esse ano 2022,
o consulado colocou uma opção. Quando é menor de idade, seus pais ou um dos seus pais possui o visto americano, você clica sim e isso já vai ajudar muito, porque o consulado vai entender, os pais têm ou o pai e a mãe têm, a criança automaticamente precisa viajar junto. Então agora eu achei que ficou bem mais tranquilo, bem mais fácil. Então se vocês têm o visto, é uma grande possibilidade aí da filha de vocês, do filho, já conseguir também. Muito baixa chance de negar. A Natiele Pinheiro perguntou, acredita que é possível antecipar a data do agendamento da entrevista? Sim, eu sempre recomendo para os nossos clientes tentar, principalmente à noite, final de semana, entrar no agendamento e tentar antecipar as datas. Porque à noite é o maior número de pessoas que estão em casa, final de semana, mexendo, e às vezes uma pessoa desiste da data, consegue uma melhor, aí liberou aquela para você e vai nessa troca aí. E outra questão, no final de semana, principalmente no sábado, domingo, libera muitas vagas para segunda e terça, no início da semana. Por exemplo, eu tive clientes que final de semana estava indo para algum estado para fazer a entrevista. O voo foi cancelado, aconteceu uma emergência e aí teve que cancelar a entrevista e automaticamente livrou aquela data. Então, olhem bastante no final de semana que acaba pintando bastante vagas para o início da semana. Bastante não, aleatórias, alguma vaga ou outra. E eu tenho fé que o consulado americano vai jogar ali uma bomba de vagas, que ele vai voltar, vai ter um número maior de pessoas trabalhando para poder atender e ter mais vagas. Então eu estou nessa expectativa e eu creio que eles vão abrir vagas novas. A Kátia Rocha perguntou, é verdade que o funcionário público tem facilidade para tirar o visto? Exemplo, polícia militar, polícia civil, etc. Sim, funcionário público, policial militar, militar em geral, tem mais chance. Por quê? Porque são carreiras públicas, são carreiras que a pessoa, né, tentou um concurso, estudou, que a pessoa tem uma segurança, porque são empregos que a pessoa realmente tem, ainda mais concursado, tem aquela segurança. Então, é um vínculo bom aos olhos do consulado, mas tem as suas exceções, não é todos que são aprovados, mas sim é considerado bom aos olhos deles. Paula Bueno, perguntou, falar que vai a turismo não é uma boa resposta? A única coisa que me perguntaram e o meu visto foi negado. Se você está indo a turismo, é a resposta, né? Então, não sei quais foram as outras perguntas também que fizeram. Vai viajar para quê? Vou viajar a turismo. Por exemplo, digamos que você está indo à lua de mel. Está indo viajar para quê? Estamos indo a turismo comemorar nossa lua de mel. E estamos indo a turismo comemorar bodas de 10 anos, por exemplo. Às vezes não ficar só naquele seco, a turismo, a viagem. Falar um pouquinho, sim, estamos indo a turismo, fazer tal coisa. Talvez tem muitas pessoas que têm medo de conversar com a agente consular, não tenha medo, mas também não passe aquela barreira que vocês têm. Ele é autoridade e nós estamos sendo entrevistados, mas não responda só da maneira que eles respondem, seco. Dê um pouco, porque você que está sendo entrevistado, então às vezes a gente responde muito seco, muito básico, isso não ajuda. A Edilane Muniz perguntou, como faço para ter acesso a DS e ver tudo que preenchi depois de salvar, enviar e pagar? Infelizmente não tem como. Se você terminou o seu formulário, preencheu, assinou, colocou seu passaporte, que é a última página do formulário DS 160, e você não salvou uma cópia, até como eu ensino, tem vídeo meu aqui no canal ensinando, infelizmente não tem como você baixar uma cópia, tá? Então, só preenchendo uma DS mesmo nova, levando, se você ficou na dúvida, não lembra o que preencheu, porque senão você vai responder uma coisa e ele vai estar vendo outra na DS e aí você pode se prejudicar. A Sussu Santos perguntou, como devemos agir no consulado? Gente, com naturalidade, calma, esse é o principal, porque, como eu disse, vocês estarão sendo observados em tudo, desde a sua vestimenta, a sua forma de responder, a sua expressão corporal. Eles analisam tudo isso, eles são treinados para tudo. Então, o que eu indico, se você está indo em família, não fica na fila conversando. Quando sentar lá para esperar a sua vez, não fica conversando, não fica jogando papo fora, não fica passando assim a mão no cabelo, estralando os dedos, fazendo assim de nervoso, porque você vai estar sendo observado por tudo. Fica calmo, relaxado, responde as perguntas sem estar ofegante, responde olhando no olho do agente consular, sempre falando a verdade, não olhando para os lados, olhando para as mãos, ficando nervoso. E o principal, se você não entendeu uma pergunta, o que é super normal, porque tem um vidro entre vocês, tem um microfone e o agente consular às vezes fala muito mal o português. Se você não entendeu uma pergunta, você fala
Por gentileza, você pode repetir a pergunta? Não tenha vergonha disso. É melhor você pedir para o agente consular fazer novamente a pergunta do que você responder e responder de uma forma errada ou responder uma coisa errada e ter o visto negado. Então essas são as principais dicas. Calma, falar a verdade, ir bem arrumado e não entender ou responder tudo com clareza quando o agente consular perguntar. E também já aumentando, dando uma dica, reforçando, às vezes o agente consular não entende alguma palavra, tente explicar melhor. E se você vê que a sua profissão é uma profissão um pouco difícil, quem sabe do agente consular, porque às vezes eu pego formulários para preencher que o nome da profissão eu nunca ouvi falar. Imagina um agente consular, por exemplo, falando novamente do meu esposo. O Davi, na entrevista, o agente consular perguntou: o que você faz? E daí ele respondeu: eu tenho uma empresa de sementes de cebola roxa. O agente consular não entendeu. Semente de cebola roxa. Ele não entendeu. E cebola é uma palavra que de certo ele usa no dia a dia dele, porque na comida vai cebola, ele vai no mercado, mas ele não entendeu o contexto. Aí o Davi respondeu: onion seeds, né? Semente de cebola. Ele: ok, entendi. E aí perguntou, já aproveitou, você fala inglês? Ele falou sim, mas continuou a entrevista em português. Então, se você vê, quem sabe a sua profissão lá na hora pode enroscar, mesmo que você não fale inglês, procure no Google aquelas palavras, fale: eu não falo inglês, mas a minha profissão em inglês é tal. E isso pode te ajudar também. A Isabelle perguntou na entrevista como devo responder, uma resposta mais seca, como sim ou não, ou mais completa? Exemplo: sim, trabalho como analista jurídico de uma grande indústria. Eu recomendo sempre você não contar história, mas também não ser seco. Fala um pouquinho, mas sem contar. Por exemplo, você trabalha com o quê? Digamos que o agente consular perguntasse para mim: qual é a sua profissão? Eu poderia falar: olha, eu sou formada em administração de empresas, mas eu não atuo na área, hoje eu atuo na área do turismo. Não precisa contar uma história. Como eu tenho muitos clientes: eu sou formado em médico, mas hoje eu atuo na área tal e tal. Quando eu estiver falando da profissão, tenta focar na profissão, a sua atual, no seu emprego atual. Quando perguntar da formação, aí você fala: eu me formei em tal, mas eu atuo na área tal. Não misturar e não contar histórias, isso é muito importante. O Omar perguntou: não sou casado, mas vou pagar a ADS da minha esposa. Como preencher esse campo? Bom, então eu entendo aqui que vocês moram somente juntos, certo? Se vocês moram juntos sem ter um papel, eu recomendo vocês colocarem no formulário união civil, que é a parceria doméstica. Mas tá ali, isso não precisa ter documento? Não. Se você pesquisar união civil no Google, vai aparecer lá, que é quando um casal mora junto sem ter um papel, tá? Só convive junto ali. E também tem a união estável, que aí já é com documento no cartório. Se vocês têm esse caso, você pode colocar união estável ou união civil se vocês já moram junto há algum tempo, ou se vocês não quiserem colocar isso, você coloca ali outro relativo, né, de outro tipo de relacionamento. A Luana perguntou: chilenos precisam de visto de turismo para entrar nos Estados Unidos? Que sorte, os chilenos não precisam. Os chilenos precisam apenas de uma autorização eletrônica para entrar. Eles têm um acordo com os Estados Unidos, então é só uma autorização eletrônica. Não precisa fazer entrevista e tirar o visto. A Larissa Vasconcelos perguntou: estou na fase de agendamento, porém, como eu faço para colocar que eu quero receber em casa o passaporte? Isso é bem fácil. Quando você vai agendar a entrevista, você agendou a primeira vez ali, fez o pagamento, agendou. Quando você faz o primeiro agendamento, já vai aparecer um caminhãozinho assim na tela para você, perguntando se você quer contratar a entrega premium. Essa entrega premium você vai pagar R$65 para receber o seu passaporte em casa. Isso é por passaporte. Tá fazendo você, seu esposo e seus filhos. Cada um precisa pagar essa taxa. Thalia, mas vai todos pro mesmo endereço. Não faz mal. Para eles cobram por passaporte, porque não quer dizer que todos vão ser enviados juntos. Pode ser enviado um separado do outro, então cada um paga uma taxa. Mas se você fez o agendamento e perdeu essa telinha, fechou? É só você entrar no seu agendamento, vai estar em roxo lá, solicitar entrega premium. Você faz esse pagamento, tem que ser no cartão de crédito, não aceita boleto. E digamos que, não, eu vou retirar pessoalmente. Mas aí você fez a entrevista, foi aprovado e mudou de ideia, você pode, sendo no mesmo dia da entrevista, entrar e fazer essa alteração. Se digamos hoje, eu fiz hoje a minha entrevista e eu coloquei que eu vou retirar no CASV. Se até a noite eu fizer a mudança que eu vou receber, que eu quero receber em casa e pagar a taxa, eu vou receber em casa. Se eu deixar para fazer isso amanhã, já vai sumir essa opção entrega premium.
tá bom? Então vocês podem deixar para fazer, se você tem dúvida, será que eu vou ser aprovado ou não? Deixa para fazer depois da entrevista, tá? Foi aprovado, já entra rapidinho no computador e faz o pagamento. Por quê? Se você for negado, eles não devolvem a taxa de maneira alguma. Gente, o vídeo já ficou enorme e eu ainda não respondi aqui nem 3 páginas das perguntas. Eu vou cortar aqui, vou fazer novamente o vídeo e amanhã eu compartilho com vocês o outro vídeo, combinado? Para não ficar muito extenso e cansativo. Se você já gostou dessa primeira parte, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo se você tiver uma dúvida também, que será um prazer responder se a dúvida não foi respondida no vídeo. E não esqueça de ativar as notificações, porque amanhã quando eu postar a parte 2, você não perca e já seja o primeiro a ir acessar. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau!